Usa como sempre tem usado. Em nome de Jesus. Amém. Saudando mais a igreja na paz do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos alegres nesta noite. Mais um culto de missão, qual Deus ordenou a sua igreja. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo, quem não quer será condenado. Nós vamos falar concernente a um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que era uma corte? Era um batalhão do exército, a qual ali habitava o centurião Cornélio, uma corte romana. Aleluia! O evangelho naquela época era para os judeus. Esse homem, a Bíblia diz que ele era gentil. Esse homem ele tinha uma disposição para buscar a Deus. Este homem, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele estava orando a hora 9. Diz a Bíblia, aleluia, que desceu um varão para falar com ele. O que eu entendo com essa palavra, aleluias, louvado seja Deus, que Deus não deu aos anjos o privilégio de pregar a palavra, mas deu para a igreja, deu para nós esse grande privilégio de anunciar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: você já é minha testemunha, a começar por Jerusalém, pela Judéia e por Samaria, e até os confins da terra. É mandamento de Deus que pregássemos a santa palavra do Senhor, no tempo e fora de tempo. Hoje nós estudamos pela manhã, hoje da Escola Bíblica Dominical, concernente à ordenança divina, a ordenança da chamada, para que a igreja pregue a palavra de Deus. Os dias são difíceis, os dias são maus sobre a face da terra. A terra está doente, a terra está seca, e só a igreja tem um antídoto, só a igreja tem a palavra para regar esta terra. Então o dia vivendo um dia difícil, dia de vale de ossos secos, ossos sequíssimos, ou seja, pessoas que estão partindo, sem paz, sem Deus e sem salvação. Então a grande responsabilidade da igreja concernente a isto, de pregar a palavra de Deus. A Bíblia aqui fala que a corte era um batalhão do exército romano, era formado por 400 a 600 soldados, ou seja, este homem não era um homem qualquer, esse homem era um homem que tinha poder nas suas mãos, ele comandava soldados, comandava batalhões, aleluia, mas a Bíblia diz que ele tinha um particular com Deus, ele foi buscar a Deus, foi falar com Deus, ele queria algo mais, aleluia, louvado seja Deus, da parte do Senhor. Ele não sabia que algo melhor esperava, aleluia, que era a salvação da alma dele, aleluia. Os anjos falaram para ele, para que ele viesse homens até Jope. Ele estava orando na hora da oração, a 9, ou seja, às 3 horas da tarde. Desceu um anjo, ele falou a seguinte palavra: manda homens até Jope, na casa de Simão Curtidor, que está à beira-mar. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluias, que ele viu homens até Jope, até onde estava Simão Pedro. Simão Pedro estava orando a hora sexta. Ele saiu de lá às 3 horas da tarde, foram chegar em Jope, aleluia, louvado seja Deus, ao meio-dia do outro dia, eles chegaram até Jope. Diz a Bíblia que Pedro estava no eirado, estava no telhado, orando a Deus, falando com Deus, o que ele estava pedindo a Deus, o que estratégia, sabedoria para pregar a palavra. E diz o texto sagrado, Alabassurier, terra de canta, alabai. Diz a Bíblia, aleluia, que Pedro estava orando e desceu do céu um lençol atado pelas 4 pontas.
E naquele lençol tinha todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis que existem na face da terra. E diz a Bíblia, aleluias, que Deus vai e fala com Pedro: Pedro, toma, mata e come. Deus deu ordem para Pedro. Pedro estava com fome, queria comer alguma coisa, estava preparando, quem sabe, o almoço, estava esperando o almoço sair. Ele viu aqueles animais naquele lençol atado pelas quatro pontas, desceu e parou à frente dele, aleluias. E aquela vibrador do céu e diz para ele: toma, mata e come. Mas o que ele disse: Senhor, de maneira alguma colocarei coisa imunda e impura na minha boca. Ele não estava entendendo a mensagem. A Bíblia é um enigma, difícil de compreender, difícil de ser entendido. Só entendemos a palavra através da revelação do Espírito Santo. Se Ele não nos conceder o entendimento, não podemos compreender. E a Bíblia fala, aleluias, que Pedro não estava compreendendo o que estava na frente dele, não estava compreendendo que Deus estava falando com ele, mandando ele tomar aqueles animais e comer. A Bíblia fala que Deus estava falando com Pedro acerca das nações. A Bíblia fala para pegar o Evangelho, aleluia, em todas as nações, aos quatro cantos da terra, aleluia. Começamos a pregar pelo nosso bairro, que nós estudamos hoje pela manhã. Pregamos no nosso bairro, pregamos na nossa cidade, pregamos no nosso estado, pregamos nos estados, pregamos aonde Deus nos enviar. Nós temos que pregar o Evangelho do Senhor. E a Bíblia fala que Pedro, aleluia, não estava entendendo que Deus estava falando com ele, aleluia. Por isso que ele falou com Deus, que ele jamais colocaria coisa imunda e impura na sua boca. E o texto fala, aleluias, louvado seja Deus, que Deus estava falando sobre as nações pagãs, nações que não eram judeus, para que Pedro pudesse anunciar o santo Evangelho do Senhor. Ele não estava entendendo ainda a palavra, mas o texto fala, aleluias, quando ele termina aquele arrebatamento que ele teve, diz a Bíblia, que chegou para ele os homens enviados por Cornélio, e falaram para ele: olha, está o meu Senhor na corte chamada italiana, orando, oração chamada nona, e desceu sobre ele 2 varões, e diz para ele enviar homens até Jope, à procura de Simão Curtidor, na casa de Simão Curtidor. E a Bíblia fala que ali abriram um diálogo, aleluia. Pedro começou a entender que Deus estava falando com ele, Deus estava falando com ele verdadeiramente, para que ele pudesse, aleluia, louvar-se a Deus, e ir até a cidade da corte italiana, para pregar a palavra de Deus. E o texto fala que ele segue aqueles homens, volta aqueles homens até Cesareia, onde estava o centurião Cornélio, aleluia, louvado seja Deus. O mais curioso nisso tudo, aleluias, que Pedro, quando chegou naquela cidade, a Bíblia diz que durou-se 4 dias, aleluia, entre a visão que Cornélio teve, aleluia, o arrebatamento de Pedro e a volta de Pedro para Cesareia, durou-se 4 dias. E a Bíblia fala, quando ele chega em Cesareia, aleluia, ele começa a palestrar, aleluia, com Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio estava ansioso. Cornélio preparou a sua família, seus amigos mais chegados, para ouvir a mensagem de salvação. Ficaram atentos, ficaram curiosos em saber o que Pedro tinha para falar para eles. E Pedro chegando lá, Pedro começou a pregar, Pedro começou a evangelizar, Pedro começou a dizer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta. O que Pedro começou a falar? E conhecereis a verdade vos libertará. Se não me libertar verdadeiramente, serei livre. O que Pedro começou a falar? Aleluia.
Aquele que crê em Deus tem vida eterna, vida com abundância. Aquele que Pedro começou a falar para ele: Jesus Cristo é o pão da vida para os que creem. Aquele que Pedro começou a falar para ele: Jesus Cristo, aleluia, é a água da vida, aleluia, que beber dela nunca mais terá sede. Aquele que Pedro começou a falar: só Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que Pedro começou a falar: só Jesus Cristo é o único que pode salvar entre os céus e a terra. Aquele que Pedro começou a falar: só Jesus Cristo é o único soberano salvador de nossas almas, aleluia, aleluia. Aquele que ele começou a falar, aquele deu crédito à nossa pregação, aquele se manifestou o braço do Senhor, aquele que ele começou a falar: Jesus Cristo que nos dá vida e vida com abundância, alaba sobre como na face arábia, aleluia. Aquele que ele começou a falar para Cornélio: Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que ele começou a falar, aleluia, louvado a Deus, procurei um homem para que se colocasse na brecha e não encontrei, aleluia, mas Pedro se colocou na brecha. Jesus o chamou para pregar o evangelho, ele foi ali e pregou, ele anunciou as boas novas de salvação. A Bíblia diz que Cornélio se prostra diante dele, e ele fala para Cornélio que não fizesse tal, aleluia, que ele era homem, para que não se prostrasse diante dele. Ele pregou a palavra, e a Bíblia diz que todos se converteram ao Senhor, todos aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das vossas almas, aleluia, louvado seja Deus. Deus nos tem chamado, igreja, para esta missão. A Bíblia diz que Deus procurou quem colocasse na brecha, para que ele pudesse pregar o santo evangelho do Senhor. A Bíblia diz que o homem chamado Isaías, o profeta Isaías, a Bíblia diz, aleluia, que houve sua reunião no céu. Eles falaram: quem é de ir por nós? Diz o profeta Isaías: envia-me a mim. Ele se colocou na brecha, pediu para que viesse ele, para que ele pregasse o evangelho do Senhor. É tempo de nós colocar na brecha. O mundo está de mal a pior, aleluia. É necessário que nós colocamos na brecha para pregar a palavra, para anunciar que Jesus Cristo está voltando. É tempo da volta do Mestre, aleluia. Louvado a Deus. Os dias estão se findando. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregar no tempo e fora de tempo. É tempo de anunciar, é tempo de dizer que Jesus Cristo está voltando. Muitas vezes falamos assim: eu vou falar, ele não vai aceitar, aleluia. Mas bem-aventurado aquele que lança o pão sobre as águas. O importante é semear, o importante é lançar a semente, você lançar a palavra. Aonde ela vai cair nós não sabemos, mas só Deus sabe. A Bíblia diz que um planta, um rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O importante é pregar, o importante é anunciar, podendo dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, dá direito ao homem de salvação eterna, aleluia, louvado seja Deus. A igreja tem uma grande responsabilidade de anunciar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala no capítulo 8, versículo de número 26, a Bíblia diz que o povo de Deus estava disperso, e começaram a sair o povo para cada lado. Porque o povo foi disperso? Porque a igreja queria ficar em Jerusalém, queria ficar na zona de conforto, ali queria ficar na mordomia, aleluia. E Deus permitiu uma grande perseguição à igreja ali em Jerusalém, e o povo começou a ser disperso. E a Bíblia fala, aleluia, que saiu crente para todo lado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo leva o apóstolo Filipe para a terra de Samaria. E a Bíblia diz que, chegando, aleluia, Filipe em Samaria, ele começa a pregar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas dizer que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Ele anuncia as boas novas de salvação em Samaria. A Bíblia diz que muitos começou a ter com Filipe na terra de Samaria. A Bíblia diz que coxo andava, mudo falava, aleluia, cego enxergava, aleluia, mudo falava, surdos ouvia, aleluia, louvado seja Deus, paralítico andava, aleluia. Mas Deus, aleluia, tem uma visão maior do que a nossa visão. A Bíblia fala no capítulo 55, versículo 8 do livro do profeta Isaías: meus pensamentos são os vossos pensamentos, e meus caminhos vossos caminhos, que eu sou do céu e vós sois da terra. A Bíblia diz que na visão de Filipe estava muito bom, que Filipe estava pregando, a alma estava se rendendo, a alma estava se convertendo, pessoas sendo curadas, sendo libertas, batizado com o Espírito Santo. Para Filipe estava a benção. Mas a Bíblia fala que para Deus ainda tinha algo, aleluia, importante para Deus fazer. A Bíblia fala, alabassuri quebra, aleluia, vale mais para Deus uma alma salva que usa prata, todo ouro desse mundo. Tem uma importância muito grande uma alma para Deus. A Bíblia diz, aleluia, que Filipe estava pregando,
A Bíblia diz que Deus vai e fala com Filipe: olha, Filipe, desce, aleluia, a Jerusalém, vai até Gaza, que está deserto. Como pode? Aleluia. O homem estava pregando no grande avivamento, pessoas, multidão para a multidão. De repente, uma voz soa: manda ele ir para o deserto. Aleluia. Por isso que é importante, irmão, estar com o nosso ouvido afinado, para entender a voz do nosso Deus. Aleluia. Filipe não questionou, Filipe não vacilou. A Bíblia diz que Deus manda ele ir para o deserto pregar a palavra. Aleluia. E a Bíblia diz: Alachome na face québia. Aleluia, glória a Jesus. Que ele vai e obedece à voz do Espírito Santo e vai para Gaza, lugar que estava deserto. E a Bíblia fala, aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegando naquele deserto de Gaza, a Bíblia diz que eis que vai um homem na carruagem, aleluia, e ele vai, aparelha com aquela carruagem, aleluia. A Bíblia diz que aquele homem estava lendo alguma coisa, estava lendo os textos sagrados da Santa Escritura. E a Bíblia diz que ele pergunta para aquele homem, aleluia, louvado seja Deus, entende tu que lês? E ele fala: eu não posso entender, eu não tenho quem me explique. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, aleluia: ide, pregai e fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem o que o pastor dele está fazendo aqui. Ele falou aqui, ó, estou com mais obreiros aqui, a Taíde, Felipe, Jonatas, Davi, Gessé, Daniel. Ou seja, a igreja precisa fazer discípulo, precisa de orientar o povo, a igreja precisa de crescer. Alabassuri quebra de face Arábia. E a Bíblia diz que precisa de alguém explicar, aleluia, ensinar. A Bíblia diz, o profeta Osé, ele fala no capítulo 6, versículo 3: conhecemos, prossigamos e conhecer o Senhor, aleluia. E o texto fala aqui nesse texto que nós estamos falando aqui nesta noite, aleluia, que ele aparelha naquela carruagem e pergunta para aquele homem que estava entendendo o que ele estava lendo. Ele vai e ele fala: não posso entender se não tem quem me explica, não tem quem me ensina. A missão da igreja é ensinar. Foi isso, foi o papel de Jesus na terra: ensinar e fazer discípulo, ensinar a guardar todas as coisas, baseado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz, aleluia, que ele aparelha com aquele homem, começa a conversar com aquele homem, aleluia. Aquele homem estava em dúvida. Aquele homem foi até a Samaria e ouviu e viu um grande avivamento. Ele ouviu ali o texto, aleluia, que foi lido. E qual o texto que foi lido? Aleluia, louvado a Deus. Foi o texto do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículo número 7. Eis que ele foi levado como matadouro, e com a sua boca ele não abriu a sua boca, aleluia. E a Bíblia, aleluia, que aquele homem não entendeu aquela mensagem, não sabia de quem ele estava falando, se era dele mesmo, se era de outra pessoa. E ali Filipe entrou na mensagem, começou a explicar que ele estava falando da pessoa bendita, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi levado até o madeiro, foi levado até a cruz, sofreu morte de cruz. Ele não abriu a boca, ele não questionou com Deus, ele passou, ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, ter vida e vida em abundância. E alabassuri canta, alabandaragaia, aleluia. Mas a Bíblia diz que ele começou a ensinar para ele, explicar para ele de quem, aleluia, que foi a mensagem que ele ouviu. O pregador estava falando de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, aleluia, louvado-se a Deus, que ali aquele homem aceitou a palavra de bom grado. A Bíblia fala, aleluia, louvado-se a Deus, glória a Jesus, que ali a Bíblia diz que eles encontraram água pelo caminho, aleluia. E ele pergunta: o que vos impede de eu ser batizado? A Bíblia diz que Filipe o batiza, aleluia. E após aquele batismo, a Bíblia diz que Deus o arrebata, aleluia, para a terra de Azoto. Filipe para a terra de Azoto. Aquele homem volta para a sua terra, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que ele foi um grande missionário. Creio que ele foi um grande missionário, que ele já chegou lá, aleluia, na Etiópia, ou seja, que ele era da Etiópia. Chegou lá pregando a palavra, anunciando as boas novas de salvação. Que nós possamos nesta noite entender essa palavra, que nós possamos trazer para nós essa responsabilidade que Deus não deu a anjo, aleluia, a incumbência de pregar a palavra, mas Deus deu à igreja do Senhor Jeová, aleluia, de pregar a palavra, anunciar boas novas de salvação, e de pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, quem crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas essa é a missão da igreja, aleluia.
se preocupar com as almas estão chorando, as almas estão carentes, e necessário, aleluia, a igreja levar o antídoto, que é o antídoto é a palavra de Deus. Deus, que eles possam nos abençoar nesta noite, nós possamos guardar no nosso coração essa palavra, essa grande oportunidade, em nome de Jesus, amém.